Feche os olhos. Inclina a cabeça no alto. Todos fechem seus olhos. Inclinem a cabeça no alto. E mentalize o céu se abrindo diante da tua mente. E vendo agora não Jesus crucificado, esmagado, moído naquela cruz, mas vendo ele agora glorificado. Soberano e poderoso Deus, Papai querido e amado, nós reconhecemos o teu favor sobre as nossas vidas, Senhor. Tu morreste naquela maldita cruz para a remissão dos nossos pecados, restauraste ao terceiro dia, e está na destra do Pai, como diz a tua palavra. Por isso, essa noite, Senhor, vem sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e que caia por terra toda a fortaleza, e que nós possamos entender, Senhor, a mensagem das boas novas sobre a nossa vida nesta noite, na autoridade e no poder do teu nome, Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra de Deus, Isaías 53. Isaías 53, 1. Eu já falei várias vezes aqui, quero repetir nesta noite. Sempre que você estiver louvando ao Senhor, ou você estiver ouvindo uma palavra, mentalize o Espírito Santo de Deus, mentalize os céus. Você observar quando esse Felipe foi apedrejado, passou por aquela situação, diz a palavra que olhou para os céus e os céus se abriram, e ali ele não sentiu mais nada, porque ele conseguiu enxergar o reino de Deus. Esse reino que veio lá na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse veio, não veio, e muitos ainda têm dificuldade de introduzir esse reino ao nosso favor. E nessa noite a palavra que Deus colocou no meu coração foi: por que ele veio? Por que ele veio? Muitos ainda têm uma confusão muito grande espiritual, chamada religiosidade, que até hoje não entendeu ainda por que Jesus teve que morrer naquela cruz, ressuscitar, e nos alertando e avisando que vai voltar para poder buscar a sua igreja, para arrebatar-nos desse reino para um reino muito maior. É interessante porque aqui o profeta Isaías, ele traz uma revelação há 700 anos antes de Cristo. Olha que coisa interessante. Deus, ele cria a humanidade, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e no decorrer do tempo ele nos transforma filhos de Deus, filhos, assim mesmo muitos não têm entendimento do seu reino, muitos ainda vivem amarrados no cativeiro, a ignorância da religiosidade, e tem dificuldade de entender as coisas, tem dificuldade que vai ter que morrer também como Cristo morreu, e que tem que ressuscitar da água e do Espírito para poder entender e tomar a posse dessa nova terra, dessa nova Jerusalém, que atua no nosso espiritual, não mais na carne, nem mais na alma, mas no espírito. Porque na carne porque não precisa mais sacrifício, na alma porque não precisa mais de rituais, e sim no espírito, linkado com o Deus Pai, Deus Filho e o poder do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra em Isaías 53, 1, eu vou ler até o 12, mas eu vou passar por parte. Ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Você vai ver que Isaías, há 700 anos antes de Cristo, já anuncia a expiação, o escape,
o caminho para a redenção da humanidade que estava caminhando para o caos, caminhando para a perdição. Se nós observarmos hoje, não é diferente. A humanidade, ela está caminhando a passos largos para a perdição. É algo interessante, tanto que você vai ver depois, não precisa abrir lá em Romanos 10:16, a carta do apóstolo Paulo, repetindo aquilo que há 700 anos atrás, o profeta já falava. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, enquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Olha que algo interessante, nós estamos vivendo um tempo que está muito fácil, o acesso está muito fácil à palavra de Deus. Hoje, inclusive, era o dia já de eu estar na África, mas infelizmente, devido a algumas situações documental, eu não pude estar viajando e devo estar reprogramando ela agora para o final de maio. E você sabe o que o pastor lá, a igreja, está pedindo? Bíblias. Eles não estão pedindo comida, eles não estão pedindo levar isso, aquilo, não. Eles querem Bíblia, eles querem a palavra de Deus, porque ela não tem, é escasso, e é uma fortuna lá, e para mandar para lá é mais caro ainda. Então eu devo ir com 2 malas, uma mala com uma roupa e a outra mala de Bíblia, para você ter uma ideia, a necessidade, porque aqui o apóstolo Paulo diz assim: muitos ouvem a mensagem, mas ela passa despercebida. A mensagem, ela tem que entrar na nossa mente, entrar no nosso coração e fazer morada, e meditar de dia e de noite, persistir, perseverar, acreditar pela força da fé. Sai do ato religioso e volta-se para o espiritual, que é Deus Todo-Poderoso. Olha que algo tremendo. Eu, numa religião que eu frequentava anteriormente, eu conhecia o Jesus apenas crucificado, e se comemorava ele crucificado. Hoje, com o conhecimento da palavra, hoje eu comemoro o Jesus ressuscitado. Ele vive e está entre nós. É algo maravilhoso isso da parte de Deus. E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que os desejássemos. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. De todos nós, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram numa sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. E ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puder por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongada nos seus dias, e bom, se puder, a expiação do pecado, e bom prazer do Senhor, prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso,
darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. De quem que Isaías, o profeta, estava falando aqui? Jesus, 700 anos antes, o Senhor já tinha providenciado para nós o escape, e é algo maravilhoso, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, a cruz do Calvário, ela não veio apenas para abrir o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, ela veio para curar as nossas enfermidades. Por isso nós temos testemunhos de curas e libertações, quando nós ministramos especificamente a respeito disso. Só hoje eu escutei 2 testemunhos aqui, pastor Jairton, do último culto de libertação, do que Deus fez e está fazendo. E quando nós não conhecemos o Senhor verdadeiramente, quando nós não saímos do campo da religiosidade, nós perdemos de poder se usufruir. Foi caro o preço pago, foi caro. O Senhor diz que a humanidade estava separada, estava desviado, eles estavam como ovelhas perdidas, e nós não poderíamos mais chegar diante de Deus por causa das nossas iniquidades e do nosso pecado. E aí Ele manda o Cordeiro perfeito para poder tirar o pecado do mundo. E é interessante porque Isaías aqui, ele revela o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Cordeiro, que seria sacrificado, sem mancha, sem mácula, para a remissão dos nossos pecados. Para você entender, no Antigo Testamento, sempre que o povo pecava, ele tinha que levar um animal para ser sacrificado, o sangue ser derramado para a expiação do seu pecado, aonde quando eu levasse uma ovelha, o sacerdote sacrificava, e eu via aquela ovelha sendo sacrificada, e eu dizia assim: essa ovelha está morrendo por causa dos meus pecados. Ou quando eu levava um boi para ser sacrificado, dependendo do tamanho do pecado, Maria, que foi mãe de Jesus, que levou uma rolinha para poder ser sacrificada, e assim sucessivamente. E diz a palavra que o Senhor viu que a iniquidade era tão grande, que teve que mandar o seu filho, o seu único filho, como cordeiro. E foi o que aconteceu. Jesus, ele foi para o matadouro, não abriu a boca como uma ovelha. Eu já tive, por exemplo, a situação de sacrificar a ovelha, gado, porco. Eu sou da lavoura, sou do sítio, e uma vez eu tinha uma ovelha, eu disse: nós vamos comer ela, porque ovelha é uma carne boa, gostosa, e eu vou sacrificá-la. Coloquei ela de cabeça para baixo, amarrei os seus pés, peguei na cabeça, peguei a faca e degolei. Ela não berrou, ela não berra, Jairton, ela não geme, é uma característica da ovelha. E aí quando eu fiz isso, eu lembrei da palavra, e Jesus disse: ele foi como uma ovelha para o matadouro, sem berrar, sem murmurar, sem pecado. Você sabe que quando Pilatos, e os sacerdotes, a igreja, os crentes, levam Jesus para ser julgado, e Pilatos olha para Jesus e diz assim: por que querem crucificar esse homem, se eu não vejo nele pecado, não vejo ele maldade? Olha que sério. Diz a palavra, eu entendo ali que Pilatos está sendo usado como sacerdote. Essa ovelha, ela é perfeita para o sacrifício, sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem defeitos. Você consegue entender? Você consegue perceber? E Isaías aqui, ele continua dizendo assim, que nós estamos desviados do caminho de Deus, desviado da verdade. O povo tem uma tendência a se desviar do caminho do Senhor, tem uma tendência a esfriar, tem uma tendência a entrar no automático desse mundo. O mundo se torna mais atraente a princípio, mas ele leva para um fim muito triste posteriormente.
E é interessante porque lá em João 3, 15, 18 diz a palavra: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe que Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, para remissão e salvação da humanidade. E eu te pergunto nesta noite, a humanidade ela está salva? A humanidade está salva pelo sacrifício de Jesus Cristo? Não. Como assim, pastor? Mas ele não morreu? Pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades? Nós lemos aqui, através do profeta, e nós vamos ver depois, confirmando um pouco mais à frente. Não, porque há uma pergunta da parte de Deus para os seus. Tanto que você vai observar que ele diz assim: quem acreditou na nossa palavra? E diz a palavra para aquele que ele veio, não acreditaram nele, não acreditaram na mensagem das boas novas, da nova aliança. Então há um passo de fé da nossa parte. Nós temos que crer. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos no seu sacrifício. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos no milagre. Nós cremos na salvação. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que podemos ser sarados, curados, transformados, perdoados. Se nós não cremos, infelizmente não podemos tomar posse desse reino que ele veio para nós. É algo tremendo. E ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele não veio condenar, ele veio salvar o mundo. Sabe quem vem condenar? Você sabe quem vem acusar? O pastor Jair te falou aqui no início do culto. É Satanás e seus demônios, é os filhos das trevas. Esse que atormentou Pedro, esse que convenceu Judas a traí-lo, esse que influenciou Tomé, homem de pouca fé. Mas Jesus não chegou para Pedro e disse: Pedro, você pisou na bola, você me traiu. Não, pelo contrário, Jesus disse: eu vim para salvar, eu vim para ajudar. Tanto que Jesus, em determinado momento, ele é interpelado e diz assim: quantas vezes o homem ele pode ser perdoado? A lei dos judeus, a lei da igreja era 7 vezes, e Jesus disse 70 vezes 7, quer dizer, infinitamente, desde que haja arrependimento, desde que haja perdão, e nós podemos recomeçar todos os dias. Eu costumo dizer que Jesus ele teria que ressuscitar todos os dias no nosso coração, todos os dias da nossa caminhada. E aqui a palavra de Deus lhe confirma nisso. Ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Eu pensava, antes de conhecer a palavra, eu dizia assim: eu sou um homem temente a Deus, eu creio em Deus, eu até vou na igreja, eu não roubo, eu não mato. Eu dizia isso, eu vou para o céu. Mas infelizmente eu estava errado, porque eu substituía Jesus por vários outros deuses. E essa é uma tendência dos religiosos, substituir Jesus. Se você observar, a Páscoa é um ato tão lindo, tão maravilhoso, e muitas pessoas sequer citam Jesus, citam o coelhinho da Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa, nada a ver, é um símbolo pagão. Confunde a Páscoa com o chocolatezinho, nada a ver com a Páscoa. Mas então não pode, pastor? Não foi isso que eu falei. Você pode ir lá dar um presentinho, dar um chocolatinho. Não ganhei nenhum chocolate, José. Eu acho que porque eu prego contra o chocolate.
Putz, não ganhei um ovinho. Entendeu? Né? Coelho não bota ovo, não precisa ser muito inteligente para saber que quem bota ovo é galinha. Então devia ser galinha. Não é? Eu quando era pequenininha, minha mãe mandava procurar o ovinho. Procura o ovo que o coelho botou. Aí eu olhava para o coelho, botou. Aí eu olhava para o coelho, não tinha coelho, não tinha coelho. Aí eu dizia assim, mãe, agora a vaca, não tinha ovelha. Aí eu dizia assim, mãe, agora o vinho. O coelho bota ovo. Aí nós via lá, o coelho com um monte de filhotinho. Não, mas coelho é mamífero, não bota. Coelho é mamífero, não bota. Dava uma confusão, Jair. Dava uma confusão, Jair. Mas por quê? Coisa mais séria, ensinamento. Errado. E aqui, a palavra de Deus que se nós caminharmos, a situação que é essa, estamos perdidos. Estamos perdidos, por isso que Isaías falou aqui, o profeta falou que estão perdidos no caminho de vocês. Vocês se desviaram do caminho. Páscoa é saída, é renovo. Páscoa é saída, é uma nova situação. Olha que algo maravilhoso. Olha que algo. E quando aceitamos a Jesus, a coisa se torna diferente. A coisa se torna diferente. Jesus Cristo. Páscoa significa. E muitas pessoas caem nesse engano. Não tem esse discernimento. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim para mim, nós fizemos um plano da situação, falamos de Jesus Cristo, e ele falou assim, mas eu ainda creio numa outra divindade. Como assim? Senão, só existe um caminho. Só tem um que morreu na cruz por nós. Só tem um por nós. Só tem um. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso é tudo para Ele. Por isso é tudo para Ele, por Ele, com Ele, para Ele. Não tem. Renovar a nossa esperança, o modo. Renovar a nossa esperança, o modo do nosso viver, consciência e salvação. Para Cristo. Tanto as pessoas vêm para Cristo, aquilo que em 2, 3 vezes eu nunca aprendi tanto. Eu nunca aprendi tanto de Jesus em tão pouco tempo. Porque você foi realinhado por trilhos, você entrou por caminho. Você conhece agora a revelação, o entendimento da palavra de Deus. E aí você vai poder olhar para trás. E aí você vai poder olhar para trás como tamanha era a minha ignorância e a falta de conhecimento. Que é algo interessante. De Deus. Sair do estado da religiosidade, viver o espiritual agora, corpo, alma e espírito. João 10, 9, 11 diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou um bom pastor. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós, para trazer a expiação dos nossos pecados, das nossas. Por isso que quando nós oramos pelas pessoas, nós pedimos para o Senhor se revelar e mostrar e dizer, Senhor, essa enfermidade, ela é física? Como é que funciona isso? Porque se ela for física, o Senhor física, mas se for espiritual tem que haver. Mas se for espiritual tem que haver uma diferença. Você vai ver que o Senhor fala a respeito disso. Sobre as enfermidades, sobre cura da alma, do espírito, e muitas vezes do corpo, assolada por quem? Pelo ladrão, pelo espírito das trevas. Muitas pessoas dizem, pastor, eu não acredito no mal. Meu irmão, tu não acredita no mal? Eu também não acredito em Deus. Claro que acredito. Então há uma conversa. Justamente se levantou através de Jesus Cristo para libertação, para cuidar. Nos deu autoridade por quê? Nos deu autoridade para repreender as forças do mal.
contra as contra as nossas Você vê vidas. Jesus Você vê Jesus caminhando com os seus discípulos e Jesus fala a respeito. Olha, entre nós Olha, entre nós tem o filho do maligno. Como assim? Aqueles Como que assim? Aqueles que entre o trigo tem o joio. E esse joio é um engano. E esse joio. E aí os discípulos, para simplificar, disseram assim: então assim, Senhor, vamos arrancá-los? Ou vamos destruir os filhos da perdição? E aí o Senhor diz: não, Vai haver um tempo certo para isso. Porque muitos desses podem ainda servir à vontade de Deus, que tem todos salvos. Todos eles se salvam. Eu fui ministrar um homem, e esse homem, nós conseguimos uma ação judicial para ele poder fazer a libertação. Tinha matado 80 homens. Para ele poder vir fazer a libertação, ele tinha matado 80 homens. E eu 80 pessoas ele tinha assassinado. imaginar tudo que aconteceu E eu vou fazer a administração dessa, não preciso nem imaginar tudo que aconteceu nessa libertação. Chegou um momento, ele olhou para mim e disse: pastor, Eu conheço a palavra, me converti. hoje eu me converti, eu conheço a palavra, me converti dentro Mas eu não consigo do dormir, eu vivo atormentado. atormentado. O que tu acha? Com 80 80 mortes mortes nas costas, eu queria o quê? Esse Demônio, esses espíritos, os espíritos das trevas que fazem as trevas fariam o que contigo? E eu falei, porque nós estamos E eu falei no final do ministrado, tem que pedir perdão por essas almas que você tirou. Pois é, pastor, mas essa foi a parte da facção que eu era contratado para matar bandido. eu Eu só matei bandido. Tanto que ele Tanto era que- de Curitiba, conheço o Joinville, Cara de Curitiba, conheço o Joinville, conheço o cara canta. Eu falei: ah, é, meu irmão? E esse bandido, eles não ter a oportunidade de se salvar, você tem essa oportunidade, você acha que você é melhor que você tirou a vida, e de repente, como assim? Essas pessoas que você tirou a vida, você os mandou direto para o inferno, tem oportunidade de ouvir A a mensagem, mensagem de Deus, para ele para ele poder tomar uma decisão. E E aquele homem começou a chorar, e entrou um arrependimento no coração dele, no coração dele. está preparado, agora tu Deu a essência do Evangelho. Tu entendeu? E ele chorava. Eu disse, você quer Eu ver disse, você quer ver uma coisa? Você está com teu filho Você preso, está com teu filho criança, né? Calcula, o pai era bandido, pai ele era era bandido, bandido, o filho estava preso. O que você Você acha acha se fosse lá e fosse lá assassinasse essas filhas na oportunidade de ser salvo? Meu Deus, Deus, pastor, Deus do livro, eu tenho orado pelo meu filho. E ele se arrependeu, pediu perdão. amargamente. Foi tremendo o que aconteceu com aquele homem. Mas teve já que Teu arrependimento, deu levar arrependimento. aquele homem ao arrependimento, levar para ele. Deus ama Todos igualmente. Deus ele não faz Deus ele não faz de pessoas. distinção de pessoas. Tanto que você vai ver o primeiro Tanto que você homem, vai ver o primeiro homem. o primeiro homem que entrou no primeiro através de Jesus foi um bandido, Foi um bandido. um ladrão. Como, pastor? Da onde o senhor tirou isso? Sim, Jesus. Aonde o Senhor tirou isso? E ele Jesus diz a da palavra cruz. de Isaías, E ele diz a palavra que vive Isaías. Ele foi ladrões. crucificado no meio de dois ladrões. Jesus assumiu o nosso papel, Nosso papel. nossos Nossas iniquidades. nossos pecados Os naquela cruz. nossos pecados naquela cruz. E ali E ali é nítido o retrato que nós precisamos ir a Cristo. Nós precisamos confessar. Nós precisamos confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos descer as águas e ter a confissão de fé: Senhor, eu me arrependo e eu quero nascer de novo. E aquele homem na Estamos cruz, tremendo. eu sei, E aquele homem na cruz: eu mereço estar nessa cruz, eu mereço morrer, mas tu não. Eu sei que tu és o filho de Deus. Mas O Senhor, Senhor tenha compaixão. tenha compaixão. Eu me arrependo dos meus pecados. E Eu quero ir contigo. leve-me para onde tu Leve-me vai. para onde tu vai. Jesus, daquela
naquele momento falou, ainda hoje estarás comigo aonde? comigo aonde? Paraíso. No paraíso. O valor do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz é para todos. É para todos. Para todos que creem, para todos que se arrependem dos seus pecados, que reconhecem Jesus Cristo como para todos que reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, e não outras divindades. 19, 20 diz assim, a qual temos como âncora da temos nossa como alma, âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, por nós, veio, feito eternamente como sacerdote, segundo a ordem de Deus, acabou os rituais, agora é no coração, nós somos templo de Deus, na morte, houve a ressurreição, criou o véu, somos sacerdotes do Senhor, a autoridade está sobre nós, é algo maravilhoso, diz a palavra de Deus, o véu se rasgou no ritual, para você entender, eu não quero me prender, mas ritual, para você poder adentrar o Santo dos Santos. E diz a palavra que esse ritual caiu por terra, e que o nosso acesso ficou livre. Você não precisa mais de um sacerdote para poder adentrar o reino de Deus. Diz A palavra, se tu entrar no teu quarto, fechar a tua porta, invocá-lo, ele vai te tocar, vai te curar, ele vai te libertar, ele vai te abençoar, ele vai te abençoar. É algo maravilhoso da parte de Deus. Em 1 Timóteo 2, 1, 6 diz assim, amolesto depois, antes de tudo, que se façam depreciações, orações, intercessões, que se façam depreciações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, para que tenhamos pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida. Olha só, como é que nós vamos conseguir ter uma vida quieta, sossegada? Nós fomos perguntar, como é que é a tua vida hoje? Nós fomos perguntar, como é que é a tua vida hoje? Sossegada, ela é tranquila? Ela é quieta, você bota a cabeça, sossegada, ela é tranquila? Bem? Você bota a cabeça, você tem usufruído da abundância de Jesus Cristo? Da abundância de Jesus Cristo? Ele diz assim que ainda nesse tempo tereis abundância. Ele diz assim que ainda nesse tempo tereis abundância. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. A sua vida, ela é uma vida abundante? Uma vida que tu leva ela de qualquer jeito. Uma vida que tu leva ela de qualquer jeito. Sem orientação, sem bússola. Uma vida sem orientação, sem bússola. Como é que tu administra a tua alma, a tua mente, o teu corpo? Como é que funciona? Tu tens domínio sobre isso através do poder espiritual, o Espírito Santo de Deus. Interessante refletir a respeito disso. Você tem a prática de interceder? Interceder pela tua família perdida, interceder por aqueles que estão mais fracos. Ou você está numa zona de conforto. Ou você está numa zona de conforto, dizendo assim, eu estou tranquilo, eu estou salvo. E seja quem for, meus parentes, e seja quem for, eu vou ter que ir no inferno. Ao Senhor. Você acha que isso, por exemplo, eu vi pessoas trazendo convidados para hoje. Trazendo vários convidados aqui. Mas por que será que o quinto e a quinto trouxeram eles aqui? O quinto e a quinto trouxeram eles? Estão preocupados com vocês. Porque eles estão dizendo para vocês que são importantes para eles. Então, se vocês podiam conhecer o Cristo, vocês conhecer. Vocês vão conhecer o poder de Deus. Vocês vão conhecer o amor de Jesus. Independente de qualquer coisa. Quando você batalha para trazer alguém, eu quero que ele tenha a mesma revelação que eu tenha. Se ele voltar hoje, estaremos tudo na Nova Jerusalém. Tudo junto na Nova Jerusalém. A igreja de Cristo vai se reunir como A igreja de Cristo vai se reunir como corpo e ele cabeça. Nós vemos em Isaías
Diz que Nós lemos em Isaías, diz que ele virá está em dentro do glória. Pai. Ele está dentro Foi do Pai. recompensado por isso. Ele foi É algo recompensado. maravilhoso isso da parte de Deus. Isso da parte de Deus. Em toda piedade, honestidade, porque E toda isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se Deus salvem. é salvar Todos. todos. Mas o O Senhor desejo de Deus é salvar todos. Ele respeita Mas o Senhor respeita as escolhas. Ele respeita o veio ao livre-arbítrio. conhecimento e veio E veio ao conhecimento da verdade. conhecimento e veio ao conhecimento da verdade. Entre Deus Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Mas ela não é Morte e ressurreição para a salvação, mas ela não é automática. oração, Tem que haver uma intervenção, pregação da mensagem, pregação da palavra, mensagem, se usufruir se dessa riqueza usufruir que é a mensagem das da boas novas. mensagem das Jesus veio para trazer as boas novas. Jesus veio para trazer estabelecer as boas a novas. nova Jesus aliança. veio para estabelecer a nova aliança. Logo mais nós vamos estar ministrando a ceia, algo sério da parte de Deus. Nós vamos estar relembrando a aliança de Jesus E Cristo, através do sangue de Jesus, através da carne sair e através da do sangue de realidade Jesus. e caminhar para o Caminhar campo espiritual. espiritual. Isso Isso é agradável a Deus, porque o porque desejo de Deus que todos desejo nós, dele- ele, somente somente através de Jesus, através de não tem Jesus, nenhum não mais tem outro. nenhum mais A outro. palavra de Deus diz que nós todos A somos, palavra de Deus diz que nós todos somos santos. porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. E existe uma possibilidade de uma caminhada santa? Existe. Claro que existe. Mas a palavra de Deus diz que o homem ele não é pecador. Não é pecador? Aquele que diz que não tem pecado já pecou, mas como E é que funciona? aquele que diz que não tem pecado já pecou? Como é que funciona isso? Arrependimento, perdão. Eu errei. Arrependimento, perdão. Eu errei, eu pequei. Perdoa. Perdoa minha Perdoa. iniquidade, perdoa minhas faltas. Perdoa minha iniquidade, perdoa minhas faltas. Eu sou um ladrão. Perdoa porque eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão. Perdoa Perdoa porque eu sou um adulto. fé. Perdoa porque eu sou um homem de pouca fé. Perdoa porque muitas vezes eu Perdoa porque muitas vezes eu cultuo e adoro outros deuses em vez de concentrar no Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. e para Olha que algo finalizar, tremendo, interessante. Mateus 16, 24, E para 28, finalizar, ele diz Mateus assim, 16, então 24, disse 28, Jesus, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo. sobre si a Tome, sua cruz, sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Não entendi, pastor. Como assim? Não entendi. A palavra de Deus diz que nós precisamos A palavra de Deus diz que nós precisamos renunciar a nossa vida, renunciar à velha criatura puxada do pecado adâmico, que está manchada com o pecado adâmico, que nos leva a pecado de Adão e Eva, nos leva a nos contrair leva a pecar, as enfermidades, nos leva a contrair as enfermidades, as depressões, nos leva as opressões, dos propósitos, nos leva e nos tira do foco dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem um propósito para cada vida, para cada o diabo pessoa. vai fazer de tudo para nos tirar do caminho, para nos tirar do foco que é Jesus Para nos Cristo. tirar do E foco é que é Jesus interessante Cristo. porque como é que E é interessante porque como é que se perde então a vida? pregando Com a Jesus. Jesus? Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. 10, 9 e 10. Tem que confessar. Senhor, eu confesso. Senhor, eu meu Senhor confesso. e Salvador. Eu reconheço Senhor e o preço Salvador. que pagou. Reconheço De o preço cruz para a remissão dos dos meus meus pecados. pecados. Me ajuda a ter uma vida alinhada. A ter uma vida, Me ajuda a ter uma vida abençoada. abençoada.
Me ajuda a ter uma vida abundante. Me tira das trevas. Eu não aguento mais. Chega dessa vida desgraçada. Chega dessa vida desgraçada, dessa vida miserável. Deu pra bola. Não quero mais ela. E aí você toma essa decisão, Jesus entra no seu coração. E aí você vai para Marcos 16:16. Você diz assim, tu crê realmente? 16:16. E diz assim, tu crê realmente? Crê que ele é Deus. Jesus, eu estou sobre crer. Então vamos fazer Tu crê que ele é Deus sobre vamos crer? matar ela. Através do batismo. Romanos 16:16. Aquele que foi batizado. Crê e foi batizado. Aquele que foi batizado. Aquele que Crê e foi batizado. Será salvo. E aí você sepulta a velha criatura e surge uma nova criatura. E a partir daí, meu irmão, tu pertence ao Senhor. E aí te prepara. Mesmo que tu queira fugir. Ele vai começar a te cercar. Ele vai começar a te guardar. Ele vai começar Ele vai começar a insistir contigo. Às vezes tu quer dar uma fugidinha. Entendeu? Às vezes tu acha que não é muito sério. Aí o Senhor começa a mandar crente de tudo quanto é lado. Eita coisa linda. Você senta ali, é um crente. Senta outro, é um crente. Vem um outro lá e te dá um recado. Não é assim? É assim. É coisa tremenda. É maravilhoso servir o Senhor. E diz a palavra de Deus que a quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí já não é mais a alma que limita, não é mais as nossas vontades, não é mais os nossos desejos. E aí o Senhor começa a te empurrar para o espiritual. E quando você vai ver, você está encharcado através do espiritual. É algo tremendo. Você que ainda não se decidiu e começa a vir muito na igreja, cuidado, viu? Vai virar crente. Que bom, pastor, é isso mesmo que eu quero. Eu quero mais desse Cristo aí. Que é algo maravilhoso da parte de Deus. Pois que recompensa tem a sua alma, porque o Filho do Homem virá em glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que é algo maravilhoso. Eu creio nisso. Eu creio. A palavra de Deus que muitos não verão a segunda morte da carne. Que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Coisa linda. Aí eu quero ver como é que vai ficar. Aqueles que estão apegados às coisas. Eu já falei lá na empresa. Eu dou a palavra lá na empresa, nós temos a palavra tudo lá na empresa. Às vezes eu falo pro pessoal, quem quer ficar com a empresa? Eu estou dando uma empresa. Quem quer? Ninguém quer. Porque Jesus vai voltar, Maico, para que eu vou querer a empresa? Alguém quer ficar aqui, quer ficar com as coisas daqui? Tem alguém que quer? Levanta a mão aí, eu já passo já dou o nome lá. Ninguém quer. Porque a palavra relata que quem ficar vai sofrer muito. E a palavra é a mensagem que está sendo pregada desde a fundação do mundo, e o homem negligencia essa mensagem. Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Jesus volta e tu vais ficar. Ele já veio, foi reconhecido, foi crucificado, ressuscitou. Há testemunhas, há milagres, há poder, há sinais, há maravilhas. A palavra não se contradiz. E infelizmente, a palavra de Deus diz que Ele vai vir, e muitos vão ser pegos de surpresas. Outros dizem que acreditam, mas na hora vai ser a prova. Vão ficar. Inclusive líderes e pastores. Sério, né? E é tremendo isso da parte de Deus. Muitos não provarão da morte. E nós estamos aguardando a sua volta, como Ele prometeu. E Ele vai vir
Porque se Ele prometeu lá no princípio, prometeu através do profeta Isaías, e Ele está prometendo nesta noite a sua volta, a igreja tem que estar preparada para recebê-los e ser arrebatados. Que é algo tremendo. Aí nós vamos fazer valer a pena o preço da morte, da cruz de Jesus Cristo, o sofrimento, o derramamento do sangue, para a remissão dos nossos pecados. Mas Ele fez a parte dele, como filho obediente a Deus, e Ele sabia quão duro ia ser, Ele sabia que o cálice era pesado, tanto que Ele estava no Getsêmani e Ele dizia assim: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa prova. E diz que entrou um temor muito grande, que ele chegou a transpirar sangue, diz a palavra de Deus. E nós temos médico aqui que sabe que quando uma pessoa começa a transpirar sangue, é que ele está num apavoro muito grande, o medo se abateu contra ele. Você sabe por quê? Porque Deus teve que se afastar dele. Por que Deus teve que se afastar de Jesus Cristo? Por que Ele teve que sair de Jesus Cristo? Por quê? Porque os nossos pecados estavam sobre Ele, e Ele teve que enfrentar sozinho aquela cruz. E diz a palavra de Deus que Ele venceu a cruz e ressuscitou no terceiro dia. Então esse sacrifício ele tem que valer a pena para nossos dias de hoje. E nesta noite, antes da ceia, nós queremos orar, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela igreja de Cristo, que está avançando nesse tempo. Por que está avançando? Porque quem conhece das escrituras lá em Apocalipse, que a coisa vai apertar, rumores de guerra, a iniquidade vai aumentar, a prostituição, a promiscuidade vai aumentar, a corrupção vai aumentar, o roubo vai aumentar, a mensagem, o evangelho vai se expandir de uma forma sobrenatural e tremenda. Esses são os sinais da volta de Cristo. Se falasse isso há 2000 anos atrás, dizendo: Jesus, essa mensagem será pregada em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, talvez as pessoas não imaginariam que esse evangelho chegaria até nós hoje. E o evangelho invadiu a terra, a humanidade. É difícil encontrar alguém que já não ouviu a respeito de Cristo. Você sabe por quê? Porque vai chegar o momento do julgamento, vai ter aqueles que vão se apresentar, todos vão se apresentar diante de Deus, todos. E diz a palavra que Jesus vai estar do lado como advogado. Mas aqueles que confessaram Jesus serão recebidos como filhos. Aqueles que não confessaram vão ser recebidos para ser julgados pelo juiz, pelo justo juiz, que é Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Você consegue entender? Você consegue perceber isso? Os sinais estão aí. E você sabe que quando eu fiz essa reflexão, eu falei: Dr. Rogério, o que perde um homem de servir a Deus? Nada. O que o evangelho exige? Reconhecer Jesus? Ser um homem ético? Um homem verdadeiro? Uma pessoa que estuda, medita na palavra, que é só palavras de bênção, de graça, não custa nada. Apesar que tem algumas igrejas aí que extorquem aí as ovelhas. Só tem coisa boa. Quando eu comecei a estudar o evangelho, só tem coisa boa aqui. Não tem nada.
O nosso dever já deveria ser não mentiroso, não matar ninguém, não adulterar, não roubar, não prejudicar o próximo, amar uns aos outros, honrar pai e mãe. Isso devia ser algo normal nas nossas vidas. Mas infelizmente a humanidade tomou um caminho totalmente diferente. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite: vale a pena sim servir ao Senhor, vale a pena servir Jesus, vale a pena meditar a palavra, vale a pena entregar a vida ao Senhor e deixar Ele dirigir a nossa vida. Vale a pena, porque ainda nesse tempo tu vai ter uma vida mais legal, uma vida mais tranquila. Você sabe que quando Jesus assim, é melhor dar do que receber. Quem já deu sabe o que é experimentar, dar. É gostoso poder ajudar o próximo, poder se preocupar com o próximo. É maravilhoso isso da parte de Deus. Os ensinamentos de Deus é maravilhoso. Eu não sei porque que eu perdi tanto tempo estudando tanto livro, se tem tudo nas escrituras que um homem precisa para viver bem. Tem sobre casado, tem sobre finanças, tem sobre hombridade, tem sobre mulher única, tem como praticar o pai, os pais para toda a vida, e assim sucessivamente. Meu Deus, que algo maravilhoso! Se você não medita na palavra, comece a partir de hoje. É algo tremendo da parte de Deus. Fique de pé. Vamos orar. Eu quero que tu feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu preciso nessa noite fazer um apelo. Jesus, Ele morreu sim naquela cruz. Isso é reconhecido por todos nós. É reconhecido também que Ele ressuscitou no terceiro dia. Também é reconhecido. As escrituras, os testemunhos. Mas de nada isso tem validade se você não ir à cruz, se você não confessar e dizer: eu reconheço esse Jesus que morreu nessa cruz. Eu preciso reconhecer. Pastor, onde está isso? Romanos 10, 9 e 10. Todo aquele que confessar o Senhor com a sua boca e crer com o seu coração, esse será salvo. Eu quero que você fique com os olhos fechados. Se nós temos pessoas aqui nesta noite que nunca fez essa oração, nunca confessou, eu queria que tu levantasse a tua mão, só para me conhecer. Tem alguém que está aqui conosco nesta noite, que nunca confessou ao Senhor? Diz assim: eu nunca confessei Jesus, não dessa forma. Eu quero que você só levante a mão, só para me saber. Tem alguém nessa noite? É uma oportunidade de ouro. É uma oportunidade. Todos confessaram? Aquele que nos visita também já confessaram o Senhor? Para poder fazer daí também parte da ceia? Amém. Eu quero fazer uma outra oração, olhos fechados, sobre a questão de enfermidades. A palavra de Deus diz assim, que pelas tuas enfermidades, pisaduras, as nossas enfermidades foram saradas. Talvez você tenha uma enfermidade na alma, tenha uma enfermidade no corpo, e quero dizer que aquele sangue vertido naquela cruz tem a promessa de nos curar. Soberano e poderoso Deus, Papai querido e amado, obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo entendimento. Obrigado, Senhor, porque aqui a tua igreja, ela está reunida sim, Senhor, como corpo de Cristo, para reconhecer o teu favor sobre as nossas vidas, Senhor, e não só nas nossas vidas, mas naqueles que nos cercam, Senhor. A tua palavra diz que é o teu desejo que todos se salvem, que todos sejam curados. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que são abatidas de enfermidades, algumas inclusive já não acreditando mais que serão saradas, que serão curadas, Senhor.
E nós queremos profetizar nesta noite a cura, na autoridade e no poder do Teu nome, Jesus Cristo. Eu quero também, Senhor, nesta noite, que vamos estar aqui fazendo a ceia como corpo de Cristo. Quando as pessoas nós tomarmos a ceia, que é, Senhor, o pão, o suco, Senhor, que Tu possa adentrar na nossa alma, Senhor, e convencermos o Senhor dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos atos, e que nós possamos, ó Deus, tomar posse dessa vida abundante que Tu tem como promessa, e que custou um preço alto naquela cruz, Senhor, na autoridade e no poder do Teu nome, Jesus Cristo. Amém.